Falar sobre o livro do David Copperfield, sabendo que tem inúmeras resenhas encorpadas aqui no BookTube, é um desafio. Mas eu decidi deixar minha humilde contribuição para você, se caso não sabe nada sobre esse livro, sobre esse clássico maravilhoso e arrebatador que me levou 2 anos para terminá-lo. Nossa conversa de hoje é sobre o livro David Copperfield, o segundo livro que eu leio do Dickens. O primeiro foi Um Conto de Natal, onde eu pude entender um pouco mais da escrita desse autor e entender a ideia por trás da sua escrita, para além da sobrevivência, porque venhamos e convenhamos, naquele período Dickens tinha que comer. E nós sabemos, em especial esse livro do David Copperfield, foi um livro todo escrito de folhetim. Era um período onde as massas estavam começando a consumir literatura. Também era um período que só quem tinha esse privilégio era a aristocracia. Dickens teve ali, como um bom jornalista que era, que se virar para fazer-se ser compreendido. Claro que Dickens era uma pessoa preocupada com as camadas sociais, então ser claro na sua escrita era primordial. Para além dos seus textos serem compreendidos, serem consumidos, ele tem dentro das suas obras uma crítica social muito grande. Nós sabemos que para alcançar as massas é necessário uma moral, um storytelling bem feito, e também para poder fazer com que essas massas voltem, porque eu fico assim imaginando, naquela época não tinha televisão, então fazer com que essas pessoas voltassem na semana seguinte interessadas para saber o que ia acontecer com o vilão, ou o que ia acontecer com a mocinha, e aquela intriga. Esse livro é um romance de formação. O Dick sempre deixou claro que esse era um livrinho querido para ele. Dizem que é um livro autobiográfico, e eu descobri que o vilão era a personificação do pai, era inspirado no pai dele. E eu digo, meu Deus, se a pessoa tem um pai como Yuri Heep, vou te contar, não é para todo mundo não. Sendo um romance de formação, a gente vai acompanhar a trajetória do David desde quando ele nasceu, as dificuldades que ele passou. Eu aqui não pretendo fazer um resumo desse livro. Eu pretendo conversar um pouco sobre certos pontos que me chamaram a atenção aqui. Queria trazer um novo olhar para essa história, da minha experiência. Nessa história nós acompanhamos David, que conta a sua história a partir do seu nascimento. Então ele tem uma riqueza de detalhes ali no nascimento dele. Quando ele nasce, o pai já é falecido, a mãe casa-se novamente, o padrasto é um terror. Olha, é um terror de qualquer criança. Essa primeira fase da leitura, que se você já leu esse livro, não é novidade, você vai concordar comigo, que a gente não consegue parar de ler. Para mim, esse livro, ele é descrito em 2 partes. Foi por isso que eu acabei demorando para ler ele. Comecei ele há 2 anos. Quando passou essa fase do livro, eu parei. Porque eu fiquei tão preocupada com esse personagem na infância que eu não consegui seguir. Era como se o autor conseguisse me esgotar. Eu fico imaginando as pessoas tendo que esperar 1 semana, 2, para poder saber a continuação. Porque ele tem muito plot twist nesse livro. Ele sabe amarrar. Então a gente passa essa fase difícil do David, trabalhando em fábrica, tem uma questão do trabalho infantil aqui, muito forte, mas aí depois tem um momento tranquilo na vida dele, depois que passa toda essa tormenta, ele encontra uma tia e essa tia coloca ele meio que nos eixos, e aí a gente já vai para a adolescência do David, onde essa adolescência é cercada de vários devaneios, às vezes, do jovem David. Eu pensei que a minha parte favorita desse livro fosse a infância dele, porque tem uma peculiaridade no autor. Na primeira infância dele, a gente realmente escuta uma criança nas entrelinhas, e isso dá um gostinho a mais e faz a gente simpatizar com esse personagem na fase infantil dele. Na fase jovem, é aí que, gente, não há, como disse uma booktube muito famosa, não há de falar de spoilers nos clássicos. E quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de ser opinativa em relação às minhas leituras, pontuar coisas aqui. E não tem como eu não fazer isso se eu não falar um pouco da leitura. Exposto, seguimos. É um romance de formação, então tu vai ver a infância desse personagem
personagem até a velhice dele e tudo que ocorreu com ele. Mas esse entremeio é que é interessante. As associações que o David vai fazendo durante a infância até a fase adulta e como as histórias são entrelaçadas é bem interessante. A fase jovem do David me deixou um pouco tediado, devo dizer. Essas são as coisas que eu não gostei nesse livro. A forma que o personagem escolheu contar a sua própria história é muito interessante. Então a gente vai realmente acompanhar o David desde o seu nascimento. Vai acompanhar o casamento da sua mãe, as dificuldades desse casamento com o David, pessoas difíceis que vão fazer com que tudo que ele tinha até então, aquela segurança da infância dele, se perca e ele passe por várias dificuldades. Depois a gente vai vendo o David passando por essas dificuldades e vamos acompanhar o David na sua fase mais jovem adulto, vendo as dificuldades daquele rapaz tão doce, tão meigo, romântico e muitas vezes uma personagem, como é que eu posso dizer, fleumático, um personagem que não se envolve nas... A sensação que eu tinha era que o David passeava por todas as histórias e ficava meio alheio a elas. Todo mundo se envolvia, ele era o âncora para todos os enredos que a gente vai acompanhar ao longo das histórias desse livro, que não são poucas, meus queridos. E o homem tem uma maestria, porque cada história que tá aqui tem uma razão de ser, não tem um ponto sem nó. É claro que teve momentos que eu pensei assim, que ele tava realmente enchendo muita linguiça aqui, mas a criatura vive, né, tinha que escrever para literalmente comer, então eu perdoei. A história é cheia de tudo que um bom romance tem que ter: intriga, inveja, um herói, um vilão. E que vilão! Dizem que foi inspirado no pai do Dickens. Eu vou te contar, ter um pai como esse não é para qualquer um, viu? É difícil, porque é um vilão insuportável. Teve momentos que eu passei páginas nos diálogos onde ele se encontrava, porque eu já não suportava os diálogos desse personagem, porque eu literalmente ouvia a voz do Rip. E isso foi difícil pra mim, que acabei, querendo ou não, entrando na história, comprando as personagens, torcendo pra que tudo desse certo. Temos personagens odiosos, como temos personagens amorosos, como a tia do David, o Sr. Dick, ou a Peggotty, que é a babá dele, que cuidou dele durante a infância, e eles se reencontram. Esse livro é cheio de encontros e desencontros. Então, em qualquer momento da vida do David, ele vai se reencontrar com alguma situação do passado dele para ser resolvido, para se resolver. Alguns traumas, querendo ou não, voltam para ele para serem resolvidos adequadamente. Considerações sobre essa leitura. Eu gostei bastante do jovem David, porque eu realmente ouvi a voz do menino, eu realmente torci e só sosseguei quando ele realmente estava em segurança. Sim, isso é possível nessa leitura. Mas quando ele entrou na fase jovem, adulto, não sei se é porque é típico dos adolescentes, né? A gente acaba pegando um incômodo com eles em algumas situações que você fica, menino, acorda pra vida. Essa pessoa não é teu amigo, essa pessoa não é teu... Mas você acaba gostando de tudo que vai acontecendo ali, você acaba passando por cima. As paixonites do David é uma parte. A personagem que vai ser a esposa dele, isso não é spoiler, gente, clássico, não há que se pensar em spoiler. Pra mim, me lembrou muito a mãe do David. Pra mim, tinha muitas nuances da mãe do David. As amizades do David, em algum momento, me deixavam com uma ansiedade terrível. Eu achava que a qualquer momento eles iam fazer qualquer tramóia contra o menino. Depois, uma amizade maravilhosa que levou pra vida toda com um personagem que eu esqueci agora o nome dele, Trude. Lindo a amizade deles dois. O companheirismo. Gostei demais do desfecho da história. Na verdade, eu tava torcendo. Chegou um determinado momento da história que nós nos tornamos espectadores como o menino, o David Copperfield, da sua própria história. A gente começa a ver as histórias se resolvendo ou mais histórias aparecendo. E aí, nesse momento, eu me senti um pouco entediada, confesso. Mas o Dickens, ele tem um jogo com as palavras, ele tem um jogo com as frases que você, mesmo achando um pouco tedioso em determinados momentos,
momentos, você compreende o porquê. Isso é muito bacana na leitura. Depois que eu terminei essa leitura, eu fui assistir o filme e me decepcionei com o filme. Só pra você ter uma ideia, eu dei 3 estrelas. É bom, é um filme bom. Tiraram personagens, cenas foram trocadas, foi muito raso pra mim. Então eu não sei se foi porque eu já tinha lido o livro, tinha uma densidade muito maior, ou se realmente o filme, realmente a proposta era aquilo mesmo, ser baseado na história e não ser algo fiel. Não foi um filme que eu gostei. O personagem também não era um personagem que ficou criança e depois cresceu, não. Foi um personagem que já pegou um adolescente, personagem mais maduro, e colocou lá pra ser, já pegar aquela fase adolescente do David, né? Então, óbvio, tem ele criança. Eu não gostei na parte do David trabalhando, eles colocaram um David já mais velho do que a faixa. Mas passou pra mim, não sei se quem assistiu tem essa mesma sensação. Mas não prejudicou muita coisa não, mas assim, se você assistiu o filme, não é nem pra mim, não é nem um décimo do que é a experiência da leitura do livro. Fiquei um pouco decepcionado, queria um pouco de expectativa, talvez, mas vida de leitora que corre atrás de adaptação, né? Mesmo assim, eu indico a adaptação, se você ainda não leu, porque você pode na mesma assistir ao filme e quando você for no livro, tem muita coisa diferente. É só o que eu tenho pra dizer, tem muita coisa diferente. Personagens faltando, cenas trocadas, enfim. Eu acho que talvez o filme não tenha captado a essência do livro. Lembrando que a adaptação que eu assisti foi a última que saiu. Mas dei 3 estrelas pro filme, dei 5 estrelas pra esse livro, porque o livro ganha bastante depois de um tempo que eu leio. Mas como às vezes eu termino o livro, vou pro Scoob, passo ali naquela quente uma resenha e valido, muitas vezes eu tenho que voltar e reavaliar de novo. Eu vou pensando, fico remoendo a história e aí há-se um ganho, né, dentro dessa história. Esse livro tava na minha TBR do ano passado, eu ainda tô lendo esse ano, lembrando disso. Tem vídeo aqui no canal explicando toda essa situação traumática. Primeiro clássico, eu acho, desse ano. Check. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeo toda semana e lives também, segunda, terça e sexta-feira. Mas não sai ainda não. Tem um vídeo aqui, ó, que eu vou deixar aqui. Clica aqui. A gente se vê nesse vídeo aqui. Não vai embora não. Clica aqui. Clica.